dia, galera. Nós estamos aqui no curso técnico em refrigeração e climatização do EAD, a disciplina Eletrônica 1. Essa é a primeira videoaula. Eu sou o professor José Macena Dantas e vamos ficar aqui durante 3 aulas neste curso. A ementa vai ser basicamente física básica dos semicondutores, diodos, tipos e características, circuitos analógicos a diodo, transistor bipolar de junção, polarização, configuração, análise AC em baixa frequência, e circuitos amplificadores de 1 ou 2 estágios com um transistor bipolar de junção. Também temos o transistor do efeito de campo, o metal óxido, polarização e aplicações, e temos dispositivos semicondutores especiais, identificação de terminais e teste de dispositivos semicondutores. O nosso plano de aula será sobre física dos semicondutores. Nós vamos falar sobre o semicondutor tipo NP, a junção PN, a polarização do diodo e os conceitos de reta de carga, diodos, os seus tipos e características e os circuitos analógicos a diodos. Então, o que é física básica do semicondutor? Que é a matéria inicial nossa. Antes de entrar no assunto propriamente dito, é necessário fazermos algumas considerações sobre o material, que são feitos alguns dos mais importantes componentes eletrônicos, tais como diodos e transistores, entre outros. Este material é conhecido como semicondutor. Os semicondutores, na aplicação dele, nós temos essa figura aí no modelo atômico de Niels Bohr. É um átomo formado por elétrons que gira ao redor do núcleo. Do núcleo, nós temos os prótons e os nêutrons. O nome de elétrons, prótons e nêutrons é diferente para cada tipo de elemento químico. Nós temos as camadas aí, K, L, M, N, O, P e Q. Vocês verificam aí que no centro tem o núcleo, tem os nêutrons e os prótons. E ao redor temos os elétrons e temos as órbitas externas aí nessa figura. As bandas de energia nos semicondutores, os elétrons da banda de valência são os que têm mais facilidade de sair do átomo, eles se afastam. Eles têm uma energia maior por causa da distância ao núcleo ser grande. Então a força de atração é menor, ou seja, menor energia externa. Então a região entre uma órbita e outra do átomo é denominada de banda proibida, onde não é possível existir elétrons. O tamanho da banda proibida, na última camada de elétrons, define o comportamento elétrico do material. Então os semicondutores. A quantidade de elétrons da última camada define quantos deles podem se libertar do átomo em função da absorção de energia externa, ou se esse átomo pode se ligar a outras através de ligações covalentes. Então, esses átomos podem ser ligados a outros através de ligações covalentes. E aí você tem a figura, tem um elétron livre e uma banda de condução. E nessa banda de condução, você tem no meio aí a energia entre a banda de condução e a banda de valência. Então, precisa de energia para o átomo se deslocar. Os materiais são 3 tipos: o isolante, o condutor e o semicondutor. O material isolante, a banda proibida, grande, exigindo do elétron muita energia para se livrar do átomo. No material condutor, um elétron pode passar facilmente da banda de valência para a banda de condução, sem precisar de muita energia. Já o material semicondutor, um elétron precisa dar um salto pequeno. Os semicondutores possuem características intermediárias em relação aos 2 anteriores, ao material isolante e ao condutor. O condutor é qualquer material que sustenta um fluxo de carga, quando uma fonte de tensão com amplitude limitada é aplicada através de seus terminais. O isolante, por exemplo, um material isolante que oferece um nível muito baixo de condutividade, sob pressão de uma fonte de tensão aplicada, que é a energia. Um semicondutor é, portanto, um material que possui um nível de condutividade entre os extremos de um isolante e um condutor. Nós temos aí nessa figura uma tabela periódica. Essa tabela periódica é a que é usada na química e ela representa aí os materiais condutores, isolantes, semicondutores. No caso aí nós temos a coluna aí em T
3A aí, átomo 13, por exemplo, número atômico 13. Então a gente tem aí o boro, o alumínio, o galho, o índio e temos também outros do lado esquerdo, como o zinco, tal, o cádmio, do lado direito estão e chumbo. Então essa coluna aí, 3A, ela é muito importante para o uso de semicondutores, dos materiais. Então, os tipos de semicondutores, temos os intrínsecos e os extrínsecos. Os intrínsecos mais comuns e mais utilizados são o silício e o germânio. E também hoje em dia nós usamos o arseneto de galho. Eles são elementos tetravalentes, possuem 4 elétrons na camada de valência. Tem 4 elétrons. Cada átomo compartilha 4 elétrons com os vizinhos, de modo a haver 8 elétrons em torno de cada núcleo. Aí tem uma representação aí do plano dos semicondutores. Então essa representação plana aí do lado esquerdo, figura 3 está representada aí. E na figura 4 aí a gente tem o compartilhamento dos elétrons. Então cada átomo compartilha 4 elétrons para formar 8 elétrons no núcleo de cada um deles para poder formar um material semicondutor. O semicondutor tipo P tem o tipo N. O tipo P, se um cristal de silício for dopado com átomos trivalentes, ou seja, de alumínio, de boro, galho, também chamados de impurezas aceitadoras, será produzido um semicondutor do tipo P, ou seja, positivo, pela falta de um elétron nessa estrutura. Se for a junção PN, a união de dois cristais, P e N, provoca uma recombinação de elétrons e lacuna na região da junção, formando uma barreira de potencial. Você vê na figura que tem, de um lado, elétrons e do outro, prótons. E no meio existe a barreira de potencial. É a energia que vai fazer com que esse elétron saia de uma banda para ir para outra, da junção. O material tipo N e o material tipo P. Então, na junção PN, cada lado do diodo recebe um nome. O lado P chama-se de anodo, representado pela letra A, é o material positivo. E o lado N chama-se de cátodo, é o material negativo. Aí tem uma representação gráfica de um diodo. Então, na polarização do diodo, nós temos a polarização direta da junção PN, que consiste em colocarmos o terminal positivo da bateria no elemento P, do positivo, da junção PN, e o terminal negativo da bateria do lado N, do lado negativo. Isso aí faz com que haja circulação de corrente de elétrons. O diodo semicondutor, as principais especificações do diodo, na polarização direta só existe corrente elétrica se a tensão aplicada ao diodo for maior do que VD, que é a tensão do diodo, ou seja, se for um diodo de silício, que é o que nós usaremos aqui, é 0,7 volts. Se for um diodo de germânio, é 0,2 volts. E se for um de arseneto de galho, é 1,2 volts. No nosso curso aqui, nós estamos referindo ao mais comum, o mais produzido mundialmente é o silício. Então, o diodo de silício com a tensão VD 0,7 volts. Existirá uma corrente máxima que o diodo poderá conduzir, chamada de D, que é a corrente do diodo, e M de máxima, IDM. E uma potência máxima de dissipação, ou seja, potência de dissipação do diodo, PD e M por C máxima. Então, a forma PDM é igual a V, que é a tensão do diodo, vezes a corrente que circula por ele. Na polarização reversa existe uma tensão máxima chamada de tensão de ruptura ou breakdown, ou VBR. E uma corrente muito pequena, denominada de corrente de fuga. Tem uma curva característica nessa figura aí do diodo, na polarização direta. Você vê que a curva característica do diodo, na polarização direta, ele tem, da esquerda para a direita, ele sobe ali num nível de tensão em torno de 0,7 volts. Nós estamos tratando um diodo de silício, que é 0,7 volts. Ali tem uma região que é chamada de tensão de joelho. Ali começa a evoluir, ele começa a subir até permanecer constante em torno de 0,7 volts no diodo de silício. Então, o diodo polarizado diretamente apresenta essa curva característica representada aí no gráfico.
A característica também do diodo na polarização inversa ou reversa aparece aí no gráfico. É uma curva característica do diodo dessa polarização. O diodo foi invertido e ele está agora crescendo para baixo. Então ele está invertido a figura. Então ele conduz no outro sentido. Então ele tem uma tensão de ruptura. Então ela tem que ser rompida. No diodo comum, essa tensão aí, ela vai permanecer constante e ela não vai passar daquele limite. Então ele tem o chamado de breakdown. Então ele breca a tensão que for passar por lá. Então toda a energia que você colocar no circuito, ela vai ficar em cima do diodo. Então ele vai segurar a tensão que vier da fonte de alimentação. Curva característica aí desse diodo aí, no gráfico dele, um gráfico completo, você vê que do lado esquerdo é uma curva decrescente, do lado direito é uma crescente. Do lado direito você vê a representação lá da tensão do joelho e do lado esquerdo a tensão de ruptura. Isso aí é um gráfico ID por VD, ou seja, tensão é corrente por tensão. Conceito de reta de carga. Então, todo componente eletrônico, principalmente um semicondutor do tipo diodo, ele tem uma reta de carga. O método para determinar o valor exato da corrente e da tensão sobre o diodo. Então, nós temos do lado esquerdo uma corrente lá, I, ela é vertical, e do lado direito, U, que é a tensão apresentada como a tensão do diodo. Então, tem um gráfico aí, mais ou menos aquela curva que sobe, que é a curva do diodo. Ela tem a tensão de joelho, em torno de 0,7 volts, poder de silício, e no meio nós temos um ponto de operação. Aquele cruzamento entre aquela reta que está descendo ali, com o coeficiente negativo, ali tem um cruzamento. Naquele ponto ali nós temos a reta de carga do diodo, e ali é o ponto de operação, quer dizer, o diodo trabalha ali seguramente, protegendo seu equipamento de acordo com o fabricante. Ele dá uma segurança trabalhando na região daquela tensão e daquela corrente. As aproximações do diodo. Nós temos 3 aproximações. A primeira é o diodo ideal. É como se tivesse um circuito ali, que ele fosse fechado, uma chave, certo? E não tivesse perda nenhuma de tensão. Então, o diodo funcionando como uma chave. Na hora que ele fecha, no sentido direto, e na hora que ele abre, no sentido inverso. Quando ele fecha, passa corrente. Quando ele abre a chave, não passa corrente. A segunda aproximação do diodo, ele fechando como sentido direto, tem uma queda de tensão em cima dele. Isso aí já é um diodo já real. Então ele tem uma tensão de 0,7 volts. E no sentido inverso, a chave abrindo, a tensão está lá, um circuito lá, representando que tem 0,7 volts no sentido inverso. Essa é a segunda aproximação. E teste de diodo com multímetro digital, a gente pode fazer também colocando a chave seletora na posição 1 com o símbolo do diodo. Então, muitos multímetros, né, muitos equipamentos digitais para medida de bancada ou manual mesmo, no multímetro digital ele tem aquela chave seletora, ele tem um símbolo lá representando. Então, você vai colocar a chave seletora na posição com o símbolo do diodo e vai medir o componente nos dois sentidos. Num sentido, você vai verificar no visor que deve ficar com valor de resistência. E no outro fica menos, apenas o número, né? 1. Aí está um exemplo da figura, né? O positivo é o anodo e o negativo é o cátodo. Na junção PN, uma representação aí gráfica, né? E uma representação simbólica do diodo para uso no multímetro digital. Na eletrônica, aqui que nós estamos mostrando, essa disciplina, nós perguntamos o que é um diodo. Então, o diodo é um componente eletrônico que permite a passagem da corrente elétrica somente em um sentido. Você verifica aí nesse desenho que aí tem uma representação simbólica do diodo e tem um desenho mostrando como é um diodo. Nós temos aqui também diversos tipos
de diodos e sua simbologia. Tem um diodo Zener do lado esquerdo, representado ali, a seta dele, então tem a figura representativa dele. No meio, nós temos outros tipos de diodo, temos uns símbolos, e do lado direito nós temos uns diodos diferentes. Ele representa ali um diodo emissor de luz, como um LED. Temos outros que são fechados, são lacrados, que estão envelopados, que nós chamamos, e eles são diferentes. Então, são vários tipos que são fabricados no mundo inteiro, né, para produção de equipamentos e para uso em segurança. Nós temos uma referência aí que vocês podem pesquisar em casa, na internet, para uso do seu estudo. Tenha bons estudos nessa lição. Obrigado pela atenção. Que Deus abençoe vocês e tenham uma semana abençoada.